Por que a irmã White cita terceira pessoa da divindade? No livro Minha Consagração Hoje, página 36, está escrito: Cristo determinou que ao subir da terra concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haveriam de crer. Que dom bastante valioso poderia ele conceder para assinalar e comemorar sua ascensão ao trono mediador? Precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante, a terceira pessoa da divindade. Não poderia haver dádiva mais excelente. Ele concederia num único todos os dons e, portanto, aquele poder convertedor, iluminador e sacrificial que é o Espírito Santo seria sua dádiva. Em Manuscripts, volume 14, diz: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente, mais o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós. Esse vos guiará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Muito bem, por que a irmã White citou terceira pessoa da divindade, aonde, de acordo com esse texto aqui, é o próprio Jesus despido da sua humanidade? Então, por que ela chama o Espírito Santo de terceira pessoa, se não é uma terceira pessoa, é o próprio Jesus? Nós vamos ver que esta é uma questão, na verdade, de pronome. A terceira pessoa da divindade é uma questão de pronome. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de explicações da nossa língua portuguesa, onde não só na nossa língua a expressão terceira pessoa é usada, mesmo quando não se está falando de uma outra pessoa. Eu posso falar de mim mesmo como sendo a terceira pessoa. Vamos ver aqui, vamos relembrar aqui essas lições linguísticas. Como ensinar uma criança a responder eu e parar de falar na terceira pessoa? Por exemplo, é muito comum no espectro autista quando você pergunta: quem quer andar de carro? E a criança autista responde: você ou o Theo, e não responde eu. Esses detalhes na comunicação vão fazendo com que o desenvolvimento da linguagem e da comunicação social seja mais efetivo. É muito comum as crianças autistas falarem na terceira pessoa, muito mais comum do que elas conseguirem responder eu ou você. E aí, como é que a gente faz para ensinar, então, uma criança a responder eu quero, sou eu, e integrar e entender que ele é essa essência, essa pessoa? Eu posso falar de mim mesmo como sendo a terceira pessoa. Vamos ver aqui. Quem diz isso não é Roberto Mota. Olha eu aqui falando de novo, na terceira pessoa. Na conjugação dos verbos, nós vemos que o eu, a conjugação dos verbos, a primeira pessoa seria eu, a segunda tu, a terceira pessoa ele. Nós temos as três pessoas do singular. E assim segue a do plural. Nós vamos aqui explicar e se manter focados apenas nas três pessoas do singular. Eu, tu e ele. Quando nós examinamos o versículo de João 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, esse o aqui poderia ser trocado por ele, o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito de verdade. A palavra aquele aqui também seria referente a ele. No caso, nem é o Pai, nem é Jesus, é ele. Então seria uma terceira pessoa que procede do Pai. Ele, aqui aparece o pronome ele, testificará de mim. Então, dentro de esse e outros versos, dá-se uma impressão que haveria uma outra pessoa. E quem seria essa pessoa? A palavra de Deus vai nos revelar quem seria essa terceira pessoa. Realmente nós encontramos aqui o indício de uma terceira pessoa da divindade. João 14, 16 diz:
E eu rogarei ao Pai, Jesus falou, né? Então você tem o eu aqui é Jesus, o Pai seria a segunda pessoa, e ele vos dará outro consolador. Então você teria aqui uma terceira pessoa, né? Para que fique convosco para sempre. 1 Coríntios 6,19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. No entanto, nós vamos ver aqui que em João 14, verso 23, vai falar que o nosso corpo é morada do Pai e do Filho. Vamos ver? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O nosso corpo é morada de quem? Aqui Jesus falou: viremos para ele. No caso, Jesus e o Pai virá para o crente e fará nele morada. Enquanto o texto de Coríntios nos falou que o nosso corpo é morada, templo do Espírito Santo. E nesse verso aqui deixou claro que o nosso corpo é a habitação do Pai e do Filho. Efésios 2, 22 diz: Também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Essa morada de Deus em Espírito seria através do poder de Deus da onipresença. Cumprindo então e complementando assim o verso que nós vimos de João, que Jesus falou que viremos para ele e faremos nele morada. Deus em Espírito. João 20, verso 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Temos aqui um caso de alguém que cita a si mesmo como sendo uma outra pessoa. Nós estamos falando aqui de um discípulo chamado João. Veja bem o texto. Outro discípulo a quem Jesus amava. Quando nós estudamos, nós sabemos que João foi considerado, era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. No entanto, João, ao escrever seu evangelho, ele não cita a palavra eu aqui, ele cita outro discípulo. E esse outro aqui, ele seria referente a uma terceira pessoa dentro da questão de pronomes. Dentro da questão linguística, seria uma terceira pessoa. João, a si mesmo como outro. Nós encontramos então João falando de si mesmo como outro. Desse modo, quando Jesus fala de outro, está na verdade falando de si mesmo. Para que possamos então entender esse texto de Efésios 2, que fala que nosso corpo é morada de Deus em espírito, para que possamos entender que viremos para ele e faremos nele morada. Então, na verdade, Jesus estava falando que ele viria mais de uma outra forma, através da onipresença do Pai. Veja esse texto do Espírito de Profecia, como é claro. Não existe consolador como Cristo. Quem é o nosso consolador? A Bíblia diz que o consolador é o Espírito Santo, não é? Não existe consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Ele se compadece de nossas fraquezas. Seu Espírito fala ao coração. Podem as circunstâncias separar-nos de nossos amigos. A vasto e turbulento oceano pode rolar entre nós e eles. Embora prevaleça ainda a sua sincera amizade, talvez sejam incapazes de demonstrá-la, fazendo por nós aquilo que com gratidão haveríamos de receber. Mas circunstância alguma, nenhuma distância pode separar-nos do Consolador celestial. No início desse texto, nós vemos que não há Consolador como Cristo. E como que Cristo pode ser o nosso Consolador? Nós vemos aqui nesse grifo que é através do seu Espírito, ou seja, a onipresença. Jesus é o Consolador celestial. E aí nós nos perguntamos, por que a irmã White citou a expressão terceira pessoa da divindade? Ela citou sim a expressão terceira pessoa da divindade, só que ela nos explica o que seria a terceira pessoa da divindade. Ela pega, na verdade, a expressão do pronome e vai explicar para nós quem seria a terceira pessoa. Então ela cita aqui no seu escrito que o Espírito Santo é ele mesmo, através da onipresença. Então, esse era o entendimento ao falar da terceira pessoa. Porque quando nós lemos as Escrituras, dá-se a entender que seria um outro, não seria Jesus. Ele fala outro consolador.
Mateus 28, verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que Jesus está à direita do Pai. Como seria possível, então, Jesus cumprir a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Sabemos que é através da onipresença. E esse, na verdade, é o Espírito Santo, a onipresença do Pai e do Filho. Você sabia? No uso da comunicação, até hoje, algumas pessoas falam de si mesmas como sendo uma terceira pessoa. Mais um texto agora do livro Cristo Triunfante está escrito: Cristo decidira conceder um dom àqueles que haviam estado com ele e aos que nele creriam, porque aquela era a ocasião de sua ascensão e entronização, um jubileu no céu. Que dom poderia Cristo conceder, rico o suficiente para assinalar e abrilhantar sua ascensão ao trono intercessório? Veja aqui que o questionamento é: qual seria o dom? Devia ser digno de sua grandeza e realeza. Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nada podia superar esse dom. Agora nós temos um problema nesse texto. A irmã White não escreveu a palavra Trindade. Assista o nosso vídeo sobre a adulteração dos escritos. E, de fato, Ellen White não usa a palavra trindade. Ela usa o termo divindade. A irmã White ela escreveu divindade. Então, aqui ela fala em terceira pessoa da divindade, que seria o outro consolador. E nos demais escritos dela, ela vai explicar quem é o outro consolador. Muitos se perguntaram ao longo das décadas, né? Quem seria esse outro? E a resposta vem nos seus escritos, naturalmente. Esse texto aqui, nós sabemos que foi adulterado, né? E é chamado a terceira pessoa da divindade de dom. No dia de Pentecostes, Cristo deu aos discípulos o Espírito Santo como seu consolador. Devia habitar para sempre com sua igreja. Durante a era patriarcal, a influência desse Espírito fora frequentemente revelada de modo notável, mas não em sua plenitude. O Espírito esperava pela crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo. Durante séculos, haviam sido feitas orações pelo cumprimento da promessa, pela comunicação do Espírito, e nenhuma dessas fervorosas súplicas fora esquecida. Agora, por 10 dias, fizeram os discípulos suas petições, e Cristo no céu lhes acrescentou sua intercessão. Veja bem a continuação desse texto, como é interessante. Reclamou o dom do Espírito, para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. Tendo Cristo chegado ao seu trono, o Espírito foi concedido conforme ele o prometera, e como um vento veemente e impetuoso, veio sobre os que estavam reunidos, enchendo toda a casa. Veio com plenitude e poder, como se por séculos essa influência estivesse sendo reprimida, mas agora derramada sobre a igreja para ser comunicada ao mundo, que se seguiu a esse derramamento. É uma pergunta. Milhares se converteram num dia. Essa é a obra do Espírito Santo. É Cristo no coração do crente. O livro Desejado de Todas as Nações diz: descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que lhe animava o próprio coração. Regozijava-se ele pelas abundantes medidas que providenciara para auxílio de sua igreja. Veja bem, o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai, para exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmantemente era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. O Espírito Santo foi dado para que os homens conseguissem superar os ataques, as tentações que o inimigo colocava diante do povo,
para que esse fracassasse. Ao pecador só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade. A irmã White nunca escreveu Trindade. Temos mais um texto aqui adulterado. Terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Então, esse é o Espírito Santo. É a plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Olha só, Cristo em nós nos transformando, a graça transformando a nós. Essa é uma verdade que está sendo restaurada e, na verdade, não é feita por uma terceira pessoa. É Cristo em nós. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito. Veja como é claro. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Então, a sua presença é o que vai converter o seu povo a manifestar o seu caráter. Ele é o Consolador, a terceira pessoa. Aqui, na verdade, seria um pronome. E por causa disso, algumas pessoas pensam que é um outro ser. Mais um texto aqui importante. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade. Não é Trindade, é divindade. Mais um texto adulterado. Corrigindo. O poder da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo. Agora nós temos esse texto aqui, que seria a mensagem, a suma do que a irmã White quis falar sobre o Espírito Santo em sua igreja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então nós temos aqui alguns exemplos em vídeo que uma pessoa pode falar de si mesma como sendo de uma terceira pessoa, no sentido linguístico, uma questão de pronome. Seria impossível, irmão White, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e ao mesmo tempo dizer que é a onipresença de Cristo. Então, a terceira pessoa lá que ela se referia era pronome. Se inscreva e compartilhe no nosso canal.